Em um mundo interconectado pela tecnologia e permeado por relações virtuais e reais, surgem dinâmicas que desafiam os limites da privacidade e da segurança pessoal. Comportamentos que oscilam entre a curiosidade legítima e a invasão podem surgir, impactando profundamente a vida cotidiana das pessoas. Essa intersecção entre o interesse pessoal e o respeito aos limites alheios cria um terreno complexo, onde se manifestam as tensões contemporâneas sobre vigilância, consentimento e intimidade. Estamos falando dos stalkers, ou perseguidores, prática que cresce cada vez mais, inclusive no Brasil, seja no mundo real ou virtual. Esses casos são variados e podem afetar profundamente a segurança e a saúde mental das vítimas de diferentes perfis e profissões. E no episódio de hoje do Mundo Freak Confidencial, vamos adentrar nesse estranho mundo dos perseguidores para entrar na sua casa pela janela e escutar o que você está fazendo aí nesse momento. Logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar, temos aqui ela que me perseguiu até entrar no Mundo Freak Confidencial, Jay Carrello. Persegui mesmo, gente. Ele demorou um mês pra me responder, mas eu consegui entrar na força brutal do Stalker. Coesão não. Enfim, eu pressionei o Andrei e hoje eu tô aqui. É isso. Não, mentira. Você só ficou enchendo o saco. Tá bom. Temos aqui também nossa queridíssima Ira Croft. Olá, gente! Oi, tudo bem? Estou aqui gravando esse programa de portas fechadas, trancadas e de olho, hein? Bem esperta, hein? E aproveitando este momento, quero mandar um beijo, um abraço, um salve para os apoiadores que estão nos assistindo, estão acompanhando a gravação. Valeu, gente, por estarem aqui stalkeando esta gravação. E você que não é apoiador, ó, aproveita essa oportunidade de acompanhar a nossa gravação, vê a gente aqui stalkeando, sendo stalkeado, vê a Jay de lingerie, mentira, talvez. Gostosíssima, gente, gostosíssima. Pergunta aqui pra quem é apoiador. Ô, Ira, calma aí. Tem aquele lá que não pode ficar escutando essas coisas, não. Vamos lá. Temos aqui uma convidada incrível, nossa queridíssima, novamente, que é o convidado do caralho já tá de casa já, nossa queridíssima Amanda, nossa advogado. E aí, tudo bem, Amanda? Boa noite, valeu, Andrei, boa noite, pessoal. Eu sou a prova viva, tá vendo de que o stalking compensa, stalkeava a galera do Mundo Freak lá no Twitter. Jesus Cristo! E agora estou aqui. Calma, gente, é brincadeira. Duas stalkers que se tornaram fixas, olha aí. Vocês ficam falando isso, a galera realmente vai achar que enchendo a porra do meu saco, eles vão entrar no mundo. Eu já falei que não é assim, não. Não é assim, não. Tem que ver o Pix primeiro, levar pra jantar, e aí... Gente, pô, pelo amor de Deus, stalkers, ele é um tema que, assim, a gente brinca muito na nossa cultura sobre esse tema, né? Aquela coisa da pessoa que fica obcecada por alguém ou alguma coisa e a partir daí não deixa pessoas em paz. É claro que a gente vai fazer umas brincadeiras aqui, é óbvio, né? Às vezes o tema suscita, mas é interessante porque todos os casos reais que eu já vi de stalkers, eles são casos extremamente tristes e muito preocupantes, né? Eu, particularmente, nunca vi um caso de stalker feminina, mas a gente tem um grande caso que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Do bebê Rena e tal. Mas principalmente de mulheres, né? Aquele perfil do cara que fica criando perfis em redes sociais pra ficar seguindo as pessoas, etc. Isso é muito assustador. E eu sei que até pouquíssimo tempo atrás, quando esse tema estava em voga, eu lembro mais ou menos em 2010, 2011, quando isso tudo estava muito recente, você tinha esse início de redes sociais, e a pessoa não conseguia se livrar da outra,
você tinha um grande debate, né? Porque, em teoria, você não sabe o que a pessoa tá fazendo de errado. Quer dizer, você sabe o que a pessoa tá fazendo de errado, né? Mas como é que você legisla a favor de algo que, em teoria, parte de pulsões de relações humanas que são muito comuns? Quer dizer, né? É crime alguém que foi bloqueado, criar um novo perfil e seguir de novo a pessoa? E onde que isso passa a barreira? E hoje a gente vai discutir isso aqui muito hoje e contar alguns casos. Afinal de contas, temos aqui a nossa rainha do True Crime, Jay Carrillo, nossa criminosa não praticante. Gente, a gente tá aqui com uma joia rara, que é a Amanda. Eu já até falei pra ela aqui antes que ela está aqui para responder todas as minhas perguntas. Consultoria jurídica gratuita temos, bora lá, uai. Coitada! Tá, nem se não paga. Ai, desculpa, Amanda, mas assim, esse tema é muito, muito interessante, né? Eu acho que o Andrei falou do True Crime, mas partindo da premissa que muita mulher consome crimes reais, né? Porque, enfim, eu acho que é aquela relação de que a gente se sente... É importante saber e ver como que a gente pode lidar caso um dia aconteça com a gente, né? Porque a mulher hoje em dia tem que andar com a chave no meio dos dedos. E eu tenho quase certeza que todas, em algum momento na vida, sofreu com uma pessoa ali stalkeando ela ou importunando, né? Daí eu acho que uma das primeiras perguntas que eu queria fazer pra Amanda é a diferença entre perseguição e stalking, né? Desculpa, Amanda. A Ananda, ela fica muito na minha cabeça, daí acontece isso, entendeu? Todos os dias. Isso é um problema. Nada, pra mim é uma honra ser confundida com a Ananda, a gente tá tranquilo. Então, Jay, algumas questões assim para pegar o fio do que você falou, né? O crime de stalking no Brasil, ele só foi positivado, né? Ou seja, ele só se tornou crime, essa conduta, em 2021. E antes disso, o que se fazia, né? Uma manobra que tentava se fazer era incluir na Lei Maria da Penha como uma das formas de violência contra a mulher, violência emocional e tal, né? Porque... Fora isso, o que a gente tinha era contravenção penal, que é uma coisa muito mais branda. Então, a gente teve essa mudança, né? E desde o início associado à violência de gênero, como você bem colocou. Para o direito brasileiro, na verdade, stalking e perseguição são sinônimos, tá? A gente tem como a mesma coisa. O que às vezes pode confundir é stalking, né, ou perseguição e ameaça, constrangimento ilegal. E aí tem algumas questões que a gente pode pegar aqui juridicamente, né? Primeiro que, já para falar um pouco, né, do que é o crime de stalking no Brasil, a gente tem que ter alguns elementos-chave, né? Primeiro, ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, ou então restrição da capacidade de locomoção, ou então invasão ou perturbação de sua esfera de liberdade ou privacidade, né? Uma dessas três condutas. E uma coisa interessante é que não é uma coisa que acontece uma vez. O Andrei até comentou no início, né? Como é que a gente vai punir isso, como é que a gente vai regulamentar isso juridicamente. A lei ela é muito clara, são condutas reiteradas. Então não basta uma vez ou duas vezes. É uma coisa insana, é uma coisa que, né, nos casos que a gente vai ver aqui, que acontece de uma forma frequente. E aí, nesse sentido, uma das experiências que eu tive, assim, há uns anos atrás, antes da gente ter o stalking como tipo penal próprio, né, como crime, era assim, a perseguição online, né? Rede social, cria perfil falso, vai, bloqueia, cria de novo, WhatsApp. E aí teve um dos casos que me chamou a atenção, que a pessoa era tão, assim, maluca, que começou a mandar mensagem para a vítima via Pix. Então fazia Pix de 1 centavo, 2 centavos, e junto mandava uma mensagem. É o nível. Cara, Amanda, eu já vi isso, viu, Amanda? Eu não stalkeei o Andrei pra entrar no mundo freak. Tá comprovado. Assim, gostei muito das perguntas da Jay, quero ouvir mais da Amanda. E, cara, eu já ouvi de muitas mulheres, de amigas, de pessoas próximas. Já tivemos caso no grupo com mulheres aqui do Mundo Freak, no grupo de Mulheres do Terror, e de outras influenciadoras, e a gente cruzou, eram as mesmas pessoas, fazendo, assim, perseguindo e ameaçando, sabe? Então, eu nunca fui perseguida e ameaçada porque eu sou uma arma ambulante, então mexeu comigo. Que isso, Jay? Mentira, gente, não é assim. Jay? Tô brincando. Mas eu acho que eu tenho uma cara meio intimidadora. Daí ninguém enche a porra do meu E saco. às vezes é sutil, Jay, às vezes é sutil. Isso.
Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que teve um stalker que mandou por e-mail. Não o e-mail dela, o e-mail da corporativa dela, entre muitas aspas, pra poder se comunicar com ela. Eu falo assim, gente, uma louça pra lavar. Outra coisa que eu também fico me perguntando é se isso não é classificado como uma espécie de distúrbio, de transtorno. Porque uma pessoa que se coloca nessa posição, porque gente, pra você virar obcecado a ponto de fazer isso demanda tempo. Ninguém tem esse tempo, ultimamente. Eu sei lá, umas coisas muito estranhas, né? Mas assim, sem o conhecimento da Amanda, mas pela percepção, a gente sem conhecimento, sabe? Só mulheres se conversando. Assim, o negócio do sutil, o que aconteceu no mundo freak, a gente nunca teve uma perseguição de fato, né? Mas já aconteceu assim, eu estar no grupo de terror de mulheres, e aí as mulheres printarem e começar a passar pra gente. Gente, esse stalker aqui, descobri, tipo, em algum ou monitoramento, a pessoa foi percebendo, sabe? Olha, esse cara aqui tá seguindo todo mundo. Aí seguia todo mundo da gente do Mundo Freak, outras pessoas, muito segmento de mistério e terror, vai seguindo outro. Aí ia bloqueando, a pessoa começou a criar outro e-mail, bloqueando, sabe? E continuou. Ele não ameaçou a gente diretamente, mas fez isso. Aí, dentro do grupo de terror, a gente começou a avisar e começou a printar para qualquer coisa. Uma das pessoas, uma mulher ali dentro do grupo, ela já tinha sofrido isso de forma da vida física, não online, sabe? Tipo, uma pessoa stalkear por telefone, por e-mail e ir até a casa dela. E ela, tipo, ter que colocar seguranças. Aí essa mulher, que já tinha uma experiência assim, avisou a gente, guarda os prints, avisa os outros grupos. Eu avisei outro grupo de mulher. Dentro desse grupo, uma das influenciadoras, amiga nossa, falou, Ira, posso divulgar isso com outras mulheres? Eu falei, boca a boca. E aí, dentro disso, a gente descobriu uma influenciadora grande que estava sendo ameaçada por esta mesma pessoa e ela estava sozinha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sem falar nada pra ninguém. Porque ela não sabia nada e o cara tava ameaçando mesmo, tipo, xingando, sabe? Eu acho que isso ele entende essa relação de poder que ele deve ter, né? De que tem quase certeza absoluta de que essa pessoa não vai falar nada pra mais ninguém e que ninguém vai saber. Até que existe, sei lá, uma singularidade que acontece, alguém decide abrir a boca e daí todo mundo vê que aquilo é incomum. É surreal isso. Surreal. Vocês estavam falando, né, sobre a questão de ser doença ou não. Tem muito debate sobre isso na área da psicologia, né? Não se tem uma resposta concreta de que se isso é motivado por algum distúrbio ou não. Então, achei algumas pesquisas aqui bem interessantes. Em 99, o American Journal of Psychiatry apresentou alguns motivos que poderiam levar ao stalking, né? Que não seria doença. Aí, dentre os motivos, está lá o desejo de vingança, busca por afeto, né? Caracterizado por carência, dificuldade de relacionamento, que aí, né, limita a pessoa a se relacionar e aí ela cria uma distorção de como é que seria um relacionamento de fato, né? Reação a alguma espécie de rejeição e até busca por relações sexuais com a vítima, mesmo a vítima não querendo. Só que, de outro lado, a gente tem alguns estudos que também foram publicados agora pela American Psychiatry Association, de 2002, que vão falar que esse stalking está associado a uma síndrome de Clérenbaugh. Não sei se é assim que pronuncia. E aí que é um delírio que a pessoa cria na cabeça dela de que existe alguma relação entre ela e a vítima. E aí a pessoa delira mesmo de acreditar que eles obcecada. Então tem essas duas vertentes. Não tem uma definição se é doença ou não, né? Tem argumento para os dois lados. Então a obsessão que provoca o stalking é como se fosse um sintoma de uma doença maior, entre muitas aspas, né? É porque também eu sempre penso que às vezes a pessoa também é só uma grande filha da puta, né? Porque ela vê uma brecha, e infelizmente hoje, vivendo uma vida de redes sociais, todo mundo, infelizmente, é vulnerável nesse sentido. Nossa vida tá sempre muito mais aberta. Temos muito mais canais. Antigamente era telefone e endereço. Você muda de casa, muda de telefone, a pessoa não te acha mais. Só se fizer uma puta engenharia social com teus parentes, isso. A galera não estiver bem. Agora, a rede social, bicho, é o tipo de coisa que é muito difícil, assim, né? É mais fácil a pessoa deletar a conta e não participar mais de rede social
com medo de que isso aconteça, que aí a pessoa realmente tá se afastando, que infelizmente é um traço muito comum nesse sentido, né? Nossa, é muito merda, é muito isso mesmo, sabe? Tá tendo essa segurança, a Amanda tá aqui pra falar com a gente, mas a forma que isso ainda é comum ainda, sabe? A forma como essas coisas acontecem, a forma como essas pessoas que fazem isso levam numa normalidade, sabe? Não é um problema, sabe? E aí e assim, a gente está falando de quando chega num momento já explosivo, né? Mas quantos e quantos sinaizinhos ou coisas silenciosas, sabe? E a pessoa vai achando que é normal e não é normal mais. É que eu falo isso também porque, tipo, eu acho que também é muito complexo a gente querer colocar nome de doença pra tudo, né? Todo tipo de comportamento humano deviante, a gente vai... Tem um nome bonito que os psicólogos dão e os médicos dão, né? Enfim, eu não... Patologizar, perfeito, é isso aí. É doutora, né? Doutora sai pra tudo, né? É bom mesmo, hein? Eu vou pedir pra receitar antibiótico, tá, Amanda? Pra você também daqui a pouco. Mas tá certo, é isso. O mundo hoje tá muito patologizado nesse sentido. Isso não é necessariamente uma crítica, né? A gente entende também que durante muito ano, vários espectros, as pessoas foram se colocando. Mas eu acho que nesses casos, principalmente quando envolve crime, a gente quer nomear um comportamento que a gente não entende o porquê que a pessoa é desse jeito. Eu, por exemplo, a pessoa fala, não quer saber, não sou eu que vou ficar me humilhando ainda atrás da pessoa nesse sentido. Não é todo mundo que funciona desse jeito, só que, só por causa disso significa que eu preciso falar que o cara é um doente nesse sentido, porque não é o meu normal nesse cenário. Então, eu acho que o debate é interessante, aí os psicólogos que se virem aí, que se briguem aí, quebram um cabo de vassoura e quem sobreviver aí, enfim, adiciona lá no livrete, etc. Mas antes de a gente continuar esse papo, eu tenho um recado bem rápido pra dar pra você. Olha, prometo que vai ser bem rápido. Eu sei que 2024 foi bem extenso aí nossos recados. A ideia é diminuir, dar uma enxugadinha aí pra vocês, pra não ter desespero. E pra cumprir essa promessa, vamos direto ao ponto. Primeiramente, o Mundo Freak Confidencial é esse podcast independente que tá sempre toda a sexta-feira com vocês. Olha que demais. E a gente pede encarecidamente, para caso você possa e queira, ajudar a gente financeiramente, quase como uma assinaturinha mensal, como era aquelas antigas, sabe? Aquelas revistas de curiosidades e tal. Só que aqui é tudo gratuito, obviamente, né? Então a gente pede para você que gosta do nosso projeto ir lá no apoia.se/confidencial. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá na nossa DM no Instagram, no Blue Sky, ou então no nosso site, que vai estar os links para tudo quanto que é canto, e você pode nos ajudar com uma quantia módica aí que encaixa aí no seu bolso, tá bom? O Mundo Freak Confidencial é mantido com a ajuda de vocês, e é claro que vários outros dos nossos projetos e tal, né? A Paretopia está de vento em popa preparando vários projetos, e o Mundo Freak é esse que se paga através do carinho e do reconhecimento aí do público, ou seja, vocês agradeço demais. Lembrando a todos que semana passada, se você não escutou, tá dando mole, lançamos a nossa loja de camisetas lá na umapenca.com/Mundo Freak. O link vai estar aí no post desse episódio. Você pode adquirir as nossas clássicas camisas aí, estampas do Mundo Freak. Se a gente vê que tá dando uma animação em vocês, a gente lança outras estampas aqui, né, com os temas dos nossos. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu quero ver aqui nos comentários do Spotify. Qual estampa de camisa você compraria agora? Será que é o demônio? É o demônio, o Rafael já fez, já. Tava lá na loja dele, não sei não sei como é que ficou aí a loja dele, mas enfim. Qual estampa vocês gostariam de ver na loja do Mundo Freak pra, marcar a peita de vocês com essa estileira que é Mundo Freak Confidencial como ouvinte? Antes da gente continuar esse episódio, eu queria mandar um beijo pra todos vocês, sejam que apoiam, que não apoiam, que escutam, que não escutam. Quem não escuta não tá recebendo beijo, né? Aquele beijo molhado assim, bem no pezinho da orelha. Muito obrigado por vocês apoiarem a gente, a seu curtida, a sua compartilhada, o seu comentário, a sua indicação pros amigos. Isso é muito importante pra gente. Então é isso, vamos voltar aqui pra esse papo muito maluco. É isso, tranquem as portas e as janelas, que a gente tá chegando. Então, a gente tem uma série da Netflix que ficou muito famosa no ano passado, que foi o tal do Bebê Rena. Eu já aviso que eu não vi até o final, porque eu fiquei muito impactado. Talvez seja porque, né, acontecendo com o masculino algo que você tá sempre associando a acontecer com o feminino, talvez tenha me impactado mais do que
deveria, necessariamente? Eu acho até que sim. Mas mostra uma história que ela é muito comum, né? E eu acho que a série é brilhantemente... O Bebê Rena, pra quem não sabe, né? É a história de um cara que ele... Enfim, ele tem vários problemas de relacionamento também, autoestima, etc e tal. Ele decide dar uma espécie de, sei lá, elogio pra uma pessoa, pra uma mulher que também tem problemas muito parecidos, e a mulher não larga do pé dele mais. E a série, eu acho que constrói muito bem uma relação quase parasítica de um pelo outro, assim, né? Mas de uma maneira muito sensível, que dá pra entender que por mais que o cara abra algumas brechas pra isso, e tu fala, porra, por que tu tá fazendo isso? Dá pra entender muito bem que a mulher passou do ponto em vários momentos. No caso da série, né? É uma série realmente muito boa, inclusive o ator, que também é o roteirista, é o cara que passou por isso, né? E que rolou várias polêmicas, que as pessoas conseguiram achar a pessoa, né? Etc, né? Nossa, não sabia que tinha sido baseado em casos reais. Esse daí eu não assisti. Não só baseado. Ele passou por isso. Ele Direto, nossa, o próprio nossa. ator. E ele é o ator e roteirista da parada, né? E o personagem principal. Nossa, que intenso, hein? Eu fui enganada pra assistir essa série, porque eu achei que fosse uma releitura do livro do Stephen King, Misery, que também é uma moça super obcecada pelo... Pô, mas tu também se enganou, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, Quem é que eu falou não li isso? a sinopse. Eu não leio a sinopse, eu não vejo nada. Daí, tipo, eu meio que vi e eu falei assim, bom, deve ser, né? Eles estão fazendo uma releitura diferente. E, tipo, Misery é um clássico do Stephen King, tem o filme. De Stalking também, né? Que retrata sobre isso, né? De 1990. E é pesadíssimo também. Nossa. Ela pega o cara e torna ele refém. Nossa, tem uns negócios... E o legal é que... Legal, assim, aspas, né? Que é o Stephen King colocando o medo que ele tinha de verdade, né? Isso. A história fala sobre um escritor que tinha uma fã muito maluca e a mulher armou uma armadilha, faz um cárcere privado, sequestra o cara, tranca o maluco e fala, você só vai sair daqui quando o livro estiver escrito. Me sinto assim toda vez que alguém cobra Calciferum 3? Sim. Mas, então eu entendo. Entendeu? Porque, tipo, no banner do Bebê Rena, tá escrito, tipo, uma história verdadeira. Eu falei assim, é óbvio que é do Stephen King. E quando eu vi, o trauma foi instaurado, porque esse seriado é bem traumático. Tem todos os gatilhos possíveis. Tem os vídeos, ele tá nessa carreira de stand-up, né? A história retrata isso, e você tem os vídeos reais da câmera, dos momentos que ele tá fazendo stand-up na vida dele, e a mulher tá lá rindo. Você consegue achar isso no YouTube, bicho. Nossa, eu preciso muito assistir, que demais. Eu não sabia que era tão legal assim. Legal, não é? Não, então, e assim, é que tipo assim, eu acho Bem que... produzida. Não, mas é que eu acho que principalmente como autor, eu me questiono se retratar isso da ficção dessa maneira como ele retratou, do tipo, e eles se tornando o papel principal, isso não regatilha o maluco todo vários momentos, mas é que, pelo que dá a entender, parece que é um processo meio terapêutico dele também, falar sobre isso nesse sentido. E é muito interessante também, né, que, enfim, a série, né, do Bebê Rena, ele não se poupa, né? Ele é um cara muito merdão, assim, nesse sentido, né? Só que, ao mesmo tempo, ela consegue ser muito bem escrita a ponto de você falar, não, essa mulher, ela é uma criminosa. Mas, independente de como o cara seja nesse sentido. Vou ter que fazer aqui o papel de advogado do diabo, né? Com todos os trocadilhos. Mas eu tava vendo uma reportagem do ano passado, ainda de outubro, que diz o seguinte, que a mulher da vida real, ela processou a Netflix pela frase que aparece no início, né? Que isso é história real. Ela diz que foi muito exagerado, né? Que eles tiveram esses embates, mas que foi muito exagerado. E aí, o que me deixou com a pulguinha atrás da orelha é o seguinte, ela não sofreu nenhuma condenação criminal, né? E aí o judiciário, eu acho que é o judiciário da Inglaterra, salvo engano, né? O juiz realmente reconheceu de que ela nem sequer foi ré em processo, não foi condenada, ela recebeu uma advertência pelo que parece, então gerou toda uma comoção na vida dela, porque ela foi retratada como uma criminosa, sendo que na vida real ela não recebeu nenhuma sentença penal nesse sentido e tal. Então pensando assim, os efeitos que você tem de ser acusada em réu no processo penal, né, é uma coisa tão pesada e isso ir para nível mundial como foi, sendo que ela não foi, né, condenada, pelo menos lá no judiciário, eu fiquei com o pezinho atrás, assim, depois disso. Obviamente, né, não sei, mas... Não, mas é aquilo também, será que não deveria ter sido condenado nesse tipo? Justamente, né, a série abre com o cara fazendo uma denúncia.
E aí tem duas coisas. Como é que você denuncia, e o que expõe que isso é um tema mundialmente debatível, né? E ao mesmo tempo o fato de ser um cara. É isso que eu ia falar, porque logo no começo da nossa discussão com a Amanda foi que a lei de stalking no Brasil estava tentando entrar na questão da Lei Maria da Penha. A gente sabe que isso é fato. É um problema de gênero. No entanto, isso não quer dizer que só aconteça com mulheres. Entendeu? Mas quer dizer que acontece com mulheres, não apenas só com mulheres. Mas se com mulher já é desse jeito, a gente só tá vendo um pouco nos Estados Unidos, quantas pessoas foram mortas porque o caso de stalking chegou ao ápice e essa pessoa acabou sendo morta, entendeu? Stalking antes era, bobagem, ele só gosta muito de você, ele te adora, ele te venera, você deveria estar grata por uma... Até romantizado, então, Isso. nossa. Você deveria estar grata por essa pessoa te adorar tanto e correr atrás de você como essa pessoa corre. A gente só tá mudando essa mentalidade por agora mesmo, vendo quão danoso isso é pro psicológico da outra parte, entendeu? Não é tipo... É a mesma coisa quando você é um garotinho e uma garotinha. Daí o garoto vai lá e bate na menina e ele tá te batendo porque ele gosta de você, entendeu? Isso já não cai mais bem hoje em dia. Não, com toda certeza. Né, assim, eu acho que para além do laço romântico, dessa coisa que também não é certo, mas para além de stalkear esperando um laço romântico, mas, e golpes, né? Assim, perseguição familiares, sabe? Familiares, vizinhos, pessoas que se desentendem e aí depois passam, sabe? É até normalizado, passam a vida assim em treta, mas uma pessoa vai stalkeando a outra, tenta, sabe, stalkear até mesmo dados pessoais, dados bancários, sabe? Isso também é um negócio relacionado para além de achar que existe um romance nisso, bem longe. E também fugir do que é romântico, né? Porque também tem o fator da pessoa que realmente ela quer agredir a outra pessoa, né? E aí vai perseguindo até conseguir o que quer. Tem esse fator de gênero que é muito forte e a gente vê se repetir até na violência doméstica. Estatisticamente, né, a maioria são mulheres, não tem como negar, mas até quando o homem sofre agressão doméstica, acontece muito parecido com o que retrata na série do Bebê Rena, de ser descredibilizado. E aí é um fator que às vezes é difícil explicar para as pessoas. Isso é machismo igual, gente. É dizer que como assim o homem apanhou de uma mulher? Como assim o homem foi stalkeado por uma mulher? Como é que você deixou, né? Por que você não... É uma diminuição de masculinidade e isso é extremamente machista, não tem outra palavra, né? Então, voltamos à questão de gênero também, com toda certeza, concordo com vocês. Nesse sentido, a gente tem alguns casos, né? O termo stalker apareceu pela primeira vez em 1389, olha aí. Segundo um dicionário de Oxford, referindo-se inicialmente a um caçador no inglês médio, influenciado pelas línguas da Normandia dos vikings, viria da palavra stalk, que descrevia o passo cauteloso do caçador, combinado ao verbo steal e o walk. Steal de roubar, walk de andar, né? Então seria aquela prática de você tá ali de butuca, né? Você tá ali se colocando numa questão meio pra fazer uma agressão, né? Você tá ali predando de alguma maneira, né? No início dos anos 90, tabloides norte-americanos então começam a usar a palavra stalker para descrever fãs obcecados, que transformam o sinônimo de perseguidor e assediador obsessivo, né? O que, cara, a gente consegue ver muito bem. Tipo, você pega essas diva pop, esses caras super Justin Bieber, essas paradas, você consegue ver, tipo, as pessoas virando lata de lixo do cara, né, acompanhando o jatinho, onde que a pessoa tá indo. O quanto isso é criminoso, eu realmente não sei, mas é interessante porque eu lembro da palavra stalker sendo utilizado nesses casos, que parece uma coisa mais bobona, assim, né, mas é claro que também leva por problemática pro crime também, né. E o primeiro estudo científico sobre esse assunto, Stalking Strangers and Lovers, que é de 95, que aborda homens que perseguiam agressivamente suas ex-parceiras, que aí é onde eu acredito que é o que mais a gente vai ver nesse sentido. Em 98 tem o The Psychology of Stalking, do psicólogo J. Reid Malloy, que explorou a fantasia como um componente central do comportamento de stalking, aí vira esse verbo maluco, né? Associando ao distúrbio psicológico alimentado por raiva, agressividade, solidão e inaptidão social nesse sentido, né? Isso é muito doido. Aí ele já dá uma dimensão psicológica pro negócio. É porque, assim, eu não consigo entender. Quando eu fico obcecada por algo, eu fico obcecada por algo. É o que a galera chama de hiperfoco, né? Que nem todo mundo sabe que o
novo hiperfoco, que já tem uns bons meses, é o Brandon Sanderson, é os livros dele. Comecei a ler. Aí você tá atrás do homem, né? Para com isso, Jay, você vai ser presa. Eu tô indo lá atrás daquele Mormon. Que horror! Credo! Um Mormon ainda por cima. Americano, homem branco. Mas enfim, eu fico obcecada pela história, eu só quero respirar aquilo, eu quero viver aquilo. Chega uma hora que eu começo a me sentir insuportável, porque eu só penso naquilo. E eu quero pensar em outras coisas, eu quero, tipo, viver. Você só pensa naquilo, Jay? É isso? Brandon Sanderson. E daí eu fico pensando, deve ser muito exaustivo pra aquela pessoa que se torna obcecada por outra. E eu estou falando de, tipo, um hiperfoco meu, entendeu? De uma coisa que eu vou ter informação até não acabar mais. Quando chega numa pessoa, parece que o ápice da obsessão dela é que essa pessoa não exista mais. Às vezes, nem ela tendo o que ela de fato quer daquela pessoa, sei lá, seja uma relação, alguma coisa do gênero, não é o suficiente, entendeu? Por isso que, pra mim, o stalking, ele é uma dimensão meio que de um distúrbio psicológico mesmo. Antes da gente iniciar esse podcast, a Ira estava conversando comigo sobre A Garota da Vez, o filme, do Ronnie Alcala, que é um serial killer da década de 70 nos Estados Unidos. Excelente, gente. E nessa época, nos Estados Unidos, muitos dos serial killers que estavam vigentes, que não era pouco ali na Califórnia, eles tinham o hábito do stalking. Meu, como tinha, né? Ah, mano, tinha alguma coisa naquela água, eu tenho certeza. Porque não é possível. Reza a lenda, né, que tinha. Muito estranho. Que tinha alguma coisa na água, mas eu acho que foi mais um trauma geracional depois da guerra, né? E eles estavam na época na guerra do Vietnã também. Muito próximo da guerra do Vietnã. Mas enfim. E muitos deles, a gente tem um episódio do The Night Stalker, que ele tinha como hábito. Maravilhoso também. Entendeu? E a gente tem também o The Golden State Killer, que é conhecido como The Original Night Stalker, que ele também stalkeava casais. Então, pra mim, se você stalkeia alguém nesse nível de obsessão, algum distúrbio psicológico deve existir. Posso estar errado, tô tirando isso da minha cabeça, mas conforme eu vou lendo, perguntando, etc., é o que eu vejo associado. Eu não sei vocês. As referências sugerem, né? Então. A gente tem aqui alguns casos famosos, por exemplo, que marcaram muito aqui no mundo, né? E até aqui no Brasil, né? A gente tem o caso da Débora Falabella, né? Que tudo começou em 2013, no Rio de Janeiro, quando um fã entrou no mesmo elevador que a atriz, pediu uma foto e a partir desse momento o caso tomou um rumo bastante problemático, né? No dia seguinte, a mulher, hoje com 40 anos, enviou diversos presentes ao camarim da atriz, né? Então era uma fã mulher, incluindo toalha branca, objetos pessoais e uma carta com um teor íntimo e invasivo. Em 2015, Débora estava então em cartaz no Sesc Copacabana e a stalker guardou em uma área restrita do teatro, tentou forçar a entrada no camarim, mas foi tirada por segurança. Débora então chegou a registrar uma queixa na delegacia por ameaça, mas não deu prosseguimento ao processo. Já em 2018, em outro episódio de perseguição, a mulher aparece na primeira fila de uma peça em São Paulo. Assim que Débora entrou em cena, a mulher se levantou e saiu do teatro. Olha que doideira. Então, cara. Nossa, esquisitíssimo. Esquisitíssimo, muito freak. 4 anos depois, em 2022, a stalker criou um grupo no Instagram com Débora e sua irmã, enviando mensagens afirmando que mantinha relações sexuais com a atriz e falando sobre loucura telepática. Então, gente. Fora da casinha, né? Não. Aconteceu alguma coisa na vida dela. Não é possível. Sim. O momento de maior pânico ocorreu em julho de 2022, quando a perseguidora apareceu na porta do condomínio da Débora, em São Paulo, vinda de Recife, com malas de viagem. Ela observou o apartamento da atriz e tentou entrar, mas foi impedida. No mesmo dia, à noite, a mulher retornou e encontrou uma funcionária da Débora dizendo que tinha encontros telepáticos com a atriz e gritou seu nome. Esse episódio motivou uma representação criminal contra a suspeita, né, de stalking, né? Em dezembro de 22, a perseguidora descobriu o endereço de uma pousada na Bahia, onde Débora estava em férias, e tentou contato com a atriz através da proprietária do local. De volta a São Paulo, Débora recebeu uma encomenda da stalker, o livro Romeu e Julieta, acompanhada de uma mensagem: para o meu Romeu, com muito amor. Após esse incidente, a justiça considerou uma medida protetiva para Débora, proibindo a suspeita de manter contato ou frequência nos mesmos lugares que a atriz, né, com uma distância mínima de 500 metros, sob pena de prisão. E em junho de 23, o Ministério Público apresentou uma denúncia que foi aceita pela Justiça, tornando a mulher réu stalking, né?
Foi instaurado, então, um incidente de insanidade mental para avaliar se a mulher tinha plena consciência de seus atos e, em setembro de 23, a suspeita descumpriu as medidas protetivas ao entrar em contato com a Débora pelo Instagram e WhatsApp, pedindo desculpas e sugerindo um encontro. A defesa da Débora, então, solicitou a prisão preventiva da mulher, que foi acatada pela justiça e após a emissão do mandado de prisão, surgiu a informação que a mulher estava internada em uma clínica psiquiátrica. A defesa da acusada argumentou que interromper o tratamento poderia levar a um novo surto psicótico, mas a defesa de Débora insistiu em prisão e o Ministério Público pediu uma nova avaliação psiquiátrica, já que a suspeita não compareceu aos exames agendados e manteve o pedido de prisão preventiva. Em fevereiro de 24, a stalker foi presa preventivamente em Recife. Ela solicitou a revogação da prisão alegando transtornos mentais, esquizofrenia e bipolaridade, mas a justiça negou o pedido e reiterou a necessidade do exame psiquiátrico. No fim de março, a mulher foi submetida a uma perícia e diagnosticada com esquizofrenia. Após a divulgação do laudo, que considerou ela ineputável, a prisão preventiva foi revogada, mas ela ainda deve cumprir todas as medidas cautelares de afastamento da atriz sob pena de internação aqui provisória, né? Mas será compulsória, talvez, também. Cara, aí tu vê, mano, se a Débora Falabella tá com problema com isso, bicho, se qualquer outra pessoa tá fudida, né? Quem é você na fila do pão? Mas é aí que entra a minha pergunta pra Amanda. Porque é o seguinte... Bora lá. Quando a gente pensa em stalking, automaticamente, eu não sei com as outras pessoas, mas comigo a gente lembra da obsessão romântica. Que é um casal se separa e daí o homem ou a mulher, enfim, geralmente o homem, começa a infernizar a vida daquela mulher e ela não tem mais paz. Aqui a gente tá vendo um caso completamente diferente. Que é uma pessoa que não tem nada a ver com a outra. Tudo bem que a gente tá falando de famoso, tudo bem entre muitas aspas, né? Só que é o que o Andrei falou, pô, se isso tá acontecendo com a Débora Falabella, pô, as pessoas, subcelebridades, ou enfim, uma pessoa que te viu na rua ou te conheceu, sei lá, em algum evento, começa a te perseguir. Ou seja, então existe essa diferença do stalking não ser apenas e unicamente romântico. Então a gente já saiu até da questão de gênero e falando dessa questão de obsessão romântica, certo? Com certeza. Inclusive, Jay, depois eu posso deixar aqui o link dessa pesquisa. Uma pesquisa feita no Brasil em 2019, em Campinas, inclusive. As pesquisadoras, elas investigaram um grupo de jovens universitários, de universidade particular daí, e foi um total de 205 estudantes. E vários dados super interessantes sobre o crime de stalking, né? Na época ainda não era crime, mas enfim, agora já é. E aí um dado muito interessante, das 205 pessoas, né, que foram objetos dessa pesquisa, a maior parte, 47%, sofreu esse tipo de perseguição, né, stalking, por parte de um conhecido, colega, amigo, vizinho ou familiar. Seguido de 28%, né, foi perseguido por alguém com quem teve alguma relação de intimidade, né, ou ficou, ou namorou, enfim. E 12% foram stalkeados por pessoas completamente desconhecidas. Então, a gente tem esse dado de que qualquer pessoa pode stalkear qualquer pessoa no final das contas, né? Então... E vale a pena ressaltar que parece ser, de novo, um crime que é muito atrelado também a feminicídio, né? Que a maior parte das mulheres que são mortas por pessoas conhecidas ou seus companheiros, ou, tipo, alguém da família ou alguém próximo. Então, o que a gente tá vendo também, eu não fazia a menor ideia, que o stalking a gente vê os stalkers de celebridades porque é o que deve sair mais da mídia. Mas se a gente for falar a boca miúda, que nem a Ira tava conversando antes, de grupos em grupos, as pessoas devem sofrer stalking de pessoas conhecidas e elas só não falam. Elas só não verbalizam essa situação. E às vezes parece simples, sabe? Ainda falando dessa coisa de redes sociais, né? O que também acontece no presencial, porque eu também já tenho história, gente. Isso, infelizmente, é comum mesmo em questão de gênero e comum, sei lá, o que tem no Brasil. As pessoas são meio doidas no Brasil. Falando de internet também. Mesmo assim, mesmo sem violência, mesmo sem nada, sem agressividade, né? Galera que segue a gente. Aí falando por mim, minha experiência, desde Mundo Freak, como influenciadora, e olha que eu não tenho perfil grande. Tem um monte de gente de perfil falso me seguindo. E claro que eu acabo percebendo porque eu trabalho com monitoramento digital, então eu faço análise de perfil. Não é de stalker, mas eu faço análise de perfil. Então você vai percebendo as coisas. Claro que a gente, como mulher, por andar esperta na rua, eu até falo, gente, é igual andar na rua e andar na internet.
Se um carro tá andando devagar do lado, você atravessa a rua. Se um cara estiver atrás de você, você atravessa a rua. É meio que assim. E isso também até com coisas simples. E às vezes até com perfis femininos também, sabe? E eu vejo pelas minhas redes vários perfis falsos, perfis sem nada. Perfis assim, estranhos. Gente que vem, fala comigo, eu falo com todo mundo. Eu dou uma afastada, as pessoas mandam uns memes estranhos, sacou? E já aconteceu, sabe quando a gente faz aquelas perguntas anônimas? As minhas perguntas, eu sempre falo para as pessoas, me conta o segredo, faça uma brincadeira. Vem muita coisa de gente que fala que tem perfil fake para ficar seguindo as pessoas. Aí assim, super normal. Até mesmo comigo, tem gente que já falou para mim, eu salvo todas as suas fotos do Instagram. Por quê? Pra quê? Não, gente, não, vamos lá. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Não é que são coisinhas esquisitas? 2024, 5, errei já, janeiro. Vocês não têm mais o que fazer. O mundo tá pegando fogo, gente. A gente tá tendo que... Ninguém consegue mais sobreviver com dinheiro de um emprego apenas. Tem que ter 2 ou 3. Vocês ainda vão perder tempo com esse tipo de coisa. Vai assistir um filme, vai fazer uma pipoca. E, gente, olha, e vou falar, Jay, não é nem o cunho sexual, que também seria um puta problema, mas não é nem isso, tipo, coisa simples, sabe? Aí a pessoa fala isso pra mim e também fala, eu sigo todo mundo do Mundo Freak, eu salvo as fotos de todo mundo, eu sigo tudo vocês, sabe umas coisas assim? A pessoa, tipo, fala pra mim, ok, eu respeito que ela tá abrindo isso comigo, mas eu fico, queridinha, tá meio esquisito. Olha, assim, tudo bem gostar da gente. Não, eu entendo. Tipo, tem a mesa do Mundo Freak, tem umas pessoas que são, assim, sensacionais. A gente chama convidados excelentes. Tipo, a Amanda trazendo vários artigos e links, por favor. Passa tudo depois pra gente colocar no site. E assim, eu entendo. Você tirar um print de alguma coisa que a pessoa mostrou, achou legal, você querer pra você, beleza? Agora, salvar todas as fotos e entendeu? Tipo, assim... É esquisito, né? E, gente, você que tá ouvindo, eu não tô me achando, eu não tô pagando um pau aqui, não quero dizer, nossa, como nós somos foda. Porque é de nós aqui do Mundo Freak da nossa. Não, é só pra mostrar, o merda igual a gente recebe esse tipo de coisa, imagina, então... Então, é isso, olha aí, a gente não é famoso, Minha vida é muito normal, gente, completamente normal. Não, da Jay não é não, a vida da Jay não é normal, não. Para com isso, é normal. Não tô falando que é interessante, mas normal não é, não vou mentir que não é. Não é interessante, na dica. O que eu posso dizer pra vocês é, gente, documentem tudo, guardem tudo, porque se um dia precisarem, né, então, a gente vai precisar instruir provas, então tudo... Eu aprendi isso depois que o mundo virou online 100% depois da pandemia, é print de tudo. Print de tudo. Por favor, não me mande áudio, mande escrito. Eu quero escrito, porque daí é questão de empresas, porque você também sofre esse tipo de assédio dentro do seu trabalho, né? Então, quando isso acontece, vai lá e tenha tudo documentado bonitinho. Já fica aí a dica. Mas, mano, não façam isso. Vão ler um livro. Vários livros. A gente indica um monte de livro, um monte de... Aí, ó, nesse episódio só tem um monte de artigo pra você ler. Vai com tudo. Eu acho bacana, voltando ao caso da Débora Falabella, trazer algumas questões aqui, porque eu não sabia desse caso, soube quando fui ler a pauta e tal. E aí, eu fui dar uma olhada nas manchetes. E, gente, a mídia, às vezes, ela faz um serviço pra gente que trabalha na área criminal. Eu procurei o processo, mas, infelizmente, ele tá sob segredo de justiça, então eu não vou ter muitos detalhes, assim. Mas tem algumas coisas ali que são interessantes trazer, né? Até pra gente falar do tema do stalking como um todo. A defesa insistiu na prisão preventiva. Beleza. Só que tem algumas questões aqui que me deixam, né, naquela eterna dúvida que a gente tem. Pro caso dela em específico, que é uma pessoa esquizofrênica, né? Ela não pode ficar presa para sempre num presídio. Um dia ela vai sair. Então, será que a prisão, né, como primeira instância, seria uma coisa mais interessante do que, por exemplo, uma monitoração eletrônica? Porque é possível. A defesa podia ter pedido uma tornozeleira, alguma coisa, que aí você sabe em tempo real onde aquela mulher tá. Se acontecer alguma coisa com a Débora Falabella, né, tem, né, a possibilidade de monitorar. A meu ver, tá muito mais eficaz do que uma prisão. Apesar que eu entendo as pessoas quererem prender, porque é o que vem na cabeça primeiro, né? E outra coisa, algumas notícias falaram que essa mulher foi inocentada, né? Eu vi até uma manchete assim, Débora Falabella perde o processo.
2 erros aí. Primeiro que quem processou não foi a Débora Falabella, né? Foi o Ministério Público. Crime, quem vai atrás do Ministério Público, gente. Então ninguém perdeu. Segundo, ela não foi inocentada, não. Isso é muito importante de ser dito. O que aconteceu é que a justiça entendeu que ela é doente, que ela tem esquizofrenia. Como uma pessoa que tem uma doença mental, ela não pode ficar presa, ela precisa de tratamento. E aí, juridicamente, a gente tem 2 tratamentos que poderiam ser aplicados. A internação... Paulada... Não, desculpa, perdão. Uma paulada a gente dá em outras pessoas. Fica aí, né, o questionamento. Cadeirada também, mas enfim, prossiga. Cadeirada. Aí, a internação, né, a internação compulsória, que é a mais grave, ou o atendimento ambulatorial, que foi o que a juíza entendeu mais adequado. Como é que é o atendimento ambulatorial? Essa mulher, ela tem que ir periodicamente a unidade de saúde, eu não sei exatamente qual, mas ela tem que ir para fazer avaliação, para fazer laudo médico, para ver se a esquizofrenia tá tratada, né? E paralelamente a isso, as medidas de proteção à Débora continuam, ela não pode chegar perto e tal. Uhum. Então, assim, é muito... Eu achei muito cruel mesmo por parte das notícias que eu vi. Ai, ela foi inocentada, como se a justiça não funcionasse. E não é bem assim, é porque no caso dela, ela tem a doença mental, que aí, né, será que a prisão em si vai resolver? E aí tem toda essa questão que eu comentei. Eu acho que é bacana, porque nem sempre o stalking vai ser motivado por doença mental, mas às vezes vai ser, que é o caso da Débora Falabella. Então, né, fica aí um... É meio difícil a mídia, ela é uma faca de 2 gumes, né? Às vezes ela serve para poder informar, mas na maior parte das vezes ela pode, tipo, trazer muitos malefícios pros casos, né? E você falando assim, desse jeito, me parece assim, por exemplo, se eu tivesse sendo stalkeada e lesse uma manchete dessas, provavelmente eu ia desistir de fazer qualquer coisa, meio que, eu não tenho respaldo da justiça, então não tem por que eu nem ir atrás, esperar que um dia essa pessoa me esqueça. Eu ouço muito um podcast que se chama... Podcast? Mundo Freak. Eu ouço muito podcast, infelizmente não é. De True Crime? É de True Crime. Mas é um podcast de True Crime de leitura de e-mails. E se chama Let's Not Meet. E esse Let's Not Meet sempre termina com, tipo, situações que aconteceram com aquela pessoa e ficaram no potencial de dar problema. E meio que elas mandam esse e-mail pra avisar, olha, essa situação, ela é recorrente, eu não tava prestando atenção, então caso aconteça com você, tome cuidado. E daí, os e-mails de stalking, de tipo, anos, a ponto de você se mudar pra outro estado e a pessoa conseguir te achar, é aterrorizante. Então, assim, cuidado com seus dados também na internet, porque desde que as redes sociais viraram esse antro de informações que estão sendo divulgadas constantemente, inclusive, vou colocar... Tô aqui nesse restaurante, vou colocar onde fica o endereço. Ou então vou para uma corrida, que é uma coisa que já me orientaram a fazer, mas eu já fazia muito antes, que é sempre postar depois de que eu saí do lugar. Então, tipo, eu fiz uma corrida, vai na Unicamp. Provavelmente só vou postar 5, 6 horas depois, porque eu já não tô mais no lugar. Então, é muito complicado, gente. E daí você vê uma manchete dessas, você acha, bom, não tem que fazer, vai ficar por isso mesmo. Não, e essa coisa dos dados é super importante, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que tá aí pelejando pra ser cumprida, mas tá bem capenga. E aí, assim, 2 episódios que aconteceram comigo, que eu fiquei bem alarmada também. Primeiro, já tem alguns anos, né? Tava em casa, tranquila, recebi uma mensagem de WhatsApp de número que eu não conhecia. E aí era um colega advogado, ele queria parceria num caso e tal, alguma coisa assim, não lembro direito agora. Conversei normal, e aí no final eu lembrei de perguntar, né? Pô, quem passou meu contato e tal? Ele me respondeu, não, eu peguei o seu contato num software que extrai dados de outros advogados. E o cara tinha meu WhatsApp, nunca vi na vida, não pegou com alguém que eu conhecia e me contatou, né? E um outro mais recente que aconteceu com a minha irmã até essa semana. A minha irmã, ela tá patenteando uma marca, então ela trabalha com produção audiovisual. E aí eu tô cuidando do processo dela junto ao INPI. E demora, né? Normal. E aí hoje apareceu uma outra advogada querendo, né, assessorar ela porque o processo tá parado, a sua advogada anterior não tá agindo, né, da forma como deve agir. E ela tinha todos os dados da minha irmã. O WhatsApp, o nome completo, o CPF, o nome da marca. Meu Deus! Então, assim, por mais que a gente ache que não, os nossos dados, eles estão aí. Já era. A céu aberto, né? E isso para stalking é um prato cheio, então...
Vamos puxar aqui mais um casinho, então? Vamos lá pros States. É um dos casos mais famosos, assim, e trágicos de todos os tempos que envolvem celebridades, né? É um caso também que é um divisor de água que diz respeito a leis mais rígidas com relação a isso, né? Ocorreu em 89 com a atriz Rebecca Schaeffer. Ela tinha 21 anos, o qual ficou famosa por seu papel na sitcom My Sister Sam. Sua carreira cinematográfica também estava começando a dar bom, né? Ela estava prestes a fazer teste para um papel em um dos filmes do Poderoso Chefão. Só que ela acaba chamando a atenção de Robert John Bardo, que era um fã obcecado de 19 anos de Tucson, no Arizona, que construiu um santuário pessoal para ela em seu quarto, o que é muito de bom tom, né? Tire fotos e mande para as pessoas que você tá venerando. Eu acho que ela também era uma atriz que começou, tipo, desde criança. E ela foi bastante exposta aos... Enfim, gente, a gente tá falando de stalking, como piorou com a situação do evento redes sociais e internet, mas o negócio tá aí desde sempre, e principalmente com essa não preocupação de expor, né, a sua vida, e principalmente crianças. E ela era exposta desde a infância dela. Ela era, tipo, muito boa, a ponto do ápice chegar dela ser uma das cotadas pro Poderoso Chefão. E na manhã de 18 de julho daquele ano, né, de 89, o homem visitou o apartamento e tocou campainha. Quando ele se apresentou como seu maior fã, ela educadamente pediu para que ele fosse embora. Pouco depois ele toca a campainha novamente e ele tava lá e ele atira nela com uma arma. É que foi mais ou menos assim, ele vai lá tentar, ela acha que ele vai pedir um autógrafo, e ela meio que dá o autógrafo, ele tá esperando uma coisa magnífica e, tipo, uma recepção. Oi, tudo bem? Eu sou sua melhor amiga, entra aqui na minha casa, vamos fazer alguma coisa. E ela só vem, você quer um autógrafo? Então tá bom, toma aqui o autógrafo, beijo, tchau. E ele meio que, tipo, eu não acredito que eu fiz tudo isso pra chegar aqui e ser só essa situação. Só que ele já tava com a arma, né? Tem 2 episódios do podcast chamado Morbid, que adentra bem na história da Rebecca Schaeffer, quem ela era, enfim, tudo que aconteceu, e também desse stalker dela. É muito interessante, é um episódio de 2 partes. Fica aí minha recomendação caso você queira se aprofundar mais nesse caso. Ele foi realmente um divisor de águas nos Estados Unidos em relação a isso. Bem, ele é acusado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua. Essa tragédia levou à criação das leis anti-stalking mais rígidas na Califórnia, né? Então, é um dos casos aí que serve de exemplo. Tem outro caso aqui que é da Tatiana Tarasov e do Prosenjit Podar, que, como vocês devem estar imaginando, não são brasileiros. Tatiana é um exemplo de vítima de perseguição quando ainda não tinha essas leis adequadas, né? A gente tá falando de 1968. Acontece nos Estados Unidos, né? Mas são estrangeiros. Ela se torna amiga de Prosenjit Podar, né? Que é um estudante indiano da Universidade da Califórnia, Berkeley, e após um beijo amigável em uma festa de Réveillon, né, o cara interpretou erroneamente que Tatiana pudesse estar interessada nele. Ela rapidamente explicou que não desejava nenhum tipo de relacionamento amoroso, só que incapaz de lidar com a rejeição, ele desenvolveu uma obsessão, gravando secretamente aí as suas conversas, né, e no verão de 69 ela viajou para o Brasil e buscou a ajuda do Dr. Lawrence Moore, psicólogo do hospital universitário. Durante uma sessão de terapia, o homem revelou suas intenções de matar Tatiana. O Moore acreditava que ele sofria de esquizofrenia paranoica, informou a polícia do campus, só que após uma entrevista a polícia concluiu que ele não era perigoso e o liberou. Quando a Tatiana retornou do Brasil, ela não foi informada sobre essa ameaça, né? Em 27 de outubro desse ano, ele vai à casa da Tatiana, ataca ela, dispara uma espingarda de chumbo, esfaqueia ela várias vezes, né? Ele se entrega então imediatamente e foi condenado por assassinato de 2º grau. Enfim, né? Altas tretas, né? A família da Tatiana processou o hospital universitário por não avisá-la sobre as ameaças, levando o caso à Suprema Corte. Esse caso é fundamental para a prática de saúde mental, pois redefine a responsabilidade dos profissionais de saúde com relação à segurança pública. A decisão estabeleceu que os profissionais de saúde mental têm um dever de renunciar à confidencialidade e avisar indivíduos que estão ameaçados por seus pacientes. Olha aí, então tem vários desses casos. É interessante que nos Estados Unidos hoje, em todos os 50 estados, né, o stalking ele é criminalizado. A primeira lei foi de 91, né, com a Rebecca Schaeffer. Ela tinha só 21 anos, gente, quando aconteceu com ela, muito jovem. Imagina você prestes a fazer parte do sonho da sua vida, que é ser escalada pra Poderoso Chefão. Eu não sei se é o 2 ou o 3, não era o primeiro. E daí você morre. Ai, meu Deus, eu ia ficar tão puta. Eu ia voltar, na moral. Aí, desde 96, lá, isso é uma coisa interessante nos Estados Unidos, né? Desde 96,
o stalking interestadual ele é considerado crime federal, né? Então tem realmente essa visão de combate há mais tempo que o Brasil, né? Até por conta da cultura, enfim. E tem um detalhe que eu achei bem interessante, que difere também no Brasil, que é porque lá, em quase todas as leis estaduais, a conduta de stalking, de perseguição, ela tem que ser intencional. Então você tem que ter o dolo, que a gente chama, né? A intenção de perseguir e tal, nos moldes lá do Código Penal deles. Mas em alguns estados, e aí a gente tem Connecticut, Kansas, Alaska, Havaí, New Hampshire e Northern Mariana Island, que nem sabia que existia esse estado. Mas lá lá nesses locais o crime de stalking pode ser culposo, ou seja, sem ter a intenção de fazer a perseguição. Aqui no Brasil é só se tiver dolo, só se tiver a clara intenção. Se você fizer alguma conduta sem a intenção de que haja uma perseguição real, não temos crime, né? Então é uma diferença que a gente tem também com lá. E como que é a intenção? É eu, tipo, falar pra você que eu tinha intenção? A Jay tá querendo saber onde que ela vai ser enquadrada, já tô vendo já. Não, calma. Não, porque, peraí, stalking sem intenção? Quê? Não sei como é que existe isso. Olha, eu não sou especialista em direito norte-americano, mas eu imagino que é mais ou menos assim. O caso lá de um casal que termina, o cara não aceita que terminou, e aí ele ainda dá uma insistida, manda algumas mensagens e tal, mas sem ter aquela intenção de perseguir mesmo, de coagir, de assustar. E aí seria o culposo. E aí tem outra coisa também. Ah, entendi. Tem gente que sabe que stalkear vai causar aquilo, e stalkeia por causa disso, e pessoas que não têm essa consciência, mas stalkeiam por diversos motivos, né? Doença, etc. E também tem essa questão de, é porque ama demais, ou enfim. E tem um elemento que é considerado lá, e aqui no Brasil não entrou, ainda bem, a meu ver, que é o medo da vítima. Né? Lá em alguns estados a gente tem que considerar se a vítima realmente se sentiu ameaçada e amedrontada ou não. Então entra nesse perfil também. Se a pessoa te stalkeia e você não sentiu medo, então é um stalker sem intenção, né? Em alguns estados. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui independe do medo da vítima. Se fizer reiteradamente, né, essas perseguições, vai ser stalking do mesmo jeito. Então tem essa diferença também. Andrei, se você me permite citar 2 casos de stalking, que um eu tenho certeza que alguém deve estar gritando, que é o do John Lennon e do Chapman, né? Aquilo é considerado stalking, né? Sim. Não tem como. Na década de 80. Mas é aí que eu fico, né? A gente tava falando que a regularização, pelo menos em um estado, nos Estados Unidos, foi em 1990, sendo que isso já tinha acontecido, porque aconteceu nos Estados Unidos, né? Do John Lennon, e ninguém tinha feito nada, ninguém tinha se mobilizado, eu meio que não dei uma procurada se teve alguma lei relacionada a isso, mas para quem não sabe, o John Lennon, ele foi perseguido pelo Mark Chapman em 1980, porque tem a relação do livro, O Apanhador no Campo de Centeio, enfim. Mas o John Lennon foi morto por esse cara na frente de um prédio, né, no prédio que ele estava hospedado, a 5 tiros, acho que ele levou 5 tiros. Enfim, e também tem o stalker da Judy Foster e do John Hinckley. É que o John Hinckley, além de ter stalkeado a Judy Foster, ele também tentou assassinar o presidente Reagan, mas falhou. Isso também foi na década de 80. Ele conseguiu atingir no presidente e em outras pessoas, e ele foi preso também. Eu acho que nesses 2 casos já foi tratado direto como homicídio, né? Sem ver o background, né? O debate ele realmente só ficou mais maduro nos anos 90. Tanto é que a primeira lei é de 91, então tem esse lapso temporal mesmo. Então, na década de 80, Amanda, tudo bem, stalkear. Brincadeira. Não, tô zoando. Não, tô zoando. Ai, Jay, eu tô rindo, tô pensando assim, sabe? A Jay começou o programa. Não, ninguém me stalkeia porque já sabe como que eu sou, né? Sou não sei o que, não sei o que. Aí a gente termina esse programa, a Jay é a stalker das pessoas. É por isso que ninguém stalkeia ela, porque é ela que stalkeia. Ai, gente, eu te contar que eu sou tão paranoica que às vezes quando uma pessoa me segue no Instagram e, tipo, é uma foto X e o perfil é trancado, eu desfaço a amizade e bloqueio a pessoa, porque, mano, eu não sei quem é, não sei porque... Não, apenas não. Mas eu sempre vi o stalking realmente muito atrelado com situações de assassinato mesmo, né? Por exemplo, o caso da Eloá, pra mim era um grande caso de obsessão, né? De stalkear a pessoa até o último nível de, tipo,
tirar a vida dela. Mas, realmente, com a vinda das redes sociais e tudo isso que tem acontecido dentro da internet, realmente, qualquer coisinha virou stalk sem intenção. Cara, tem um caso que não tá aqui na pauta, mas também marcou bastante o Brasil, né? Qual é aquela apresentadora da Record? Ana Hickman? A loura lá, a Ana Hickman, né? O cara foi morto. Ela e o marido na época, né? E aí era um stalker, já tinha algum tempo. Ela tava hospedada num hotel com hoje ex-marido, né? Que ele, enfim, eu vou tentar não adjetivar, porque a minha advogada Amanda está aqui para me auxiliar. Mas é um fã, ele invade o hotel e na cabeça dele ele tava namorando com a Ana Hickman, tipo, pelo Instagram. Porque ele mandava altas mensagens, sei lá, ela deve ter curtido alguma coisa, enfim, agora de cabeça eu não vou conseguir falar direito, mas ele interpretou como eles tendo um relacionamento, ele invade o hotel com armado, né? Ele é desarmado, pelo que eu lembro, ele é desarmado pelo ex-marido dela. Ele foi morto. Não foi o ex-marido, foi o segurança dela. Tá. E o segurança dela acabou matando ele morreu. Sim. Foi bem pesado. Imagina, gente, você passar por uma situação dessa que traumático. Com certeza. Não, e isso é legal quando a gente pega os estudos não, isso não é de legal, vitimologia, Amanda. Isso, né? a gente já conversou sobre isso. Não. Isso não é legal. Opa, pera. Tô andando demais com a Jay, tá vendo? Gente, que reputação é essa que eu tenho? É interessante, né? Minimamente interessante quando a gente olha para os estudos de vitimologia a partir do ponto de vista da vítima que sofre stalking, né? Então, sobre a questão do medo, a pesquisa de Campinas que eu mencionei atrás, lá com os 205 estudantes, foi perguntado para eles o nível de medo da experiência de stalking. Aí 18% responderam que não estavam nem um pouco assustados, nem um pouco preocupados. 57% estavam mais ou menos assustados e 24% estavam muito assustados, né? Então tem essa diferença de impacto. E aí, quando a gente olha o recorte de gênero novamente, a gente vê que as mulheres, né, a saúde mental das mulheres, a sensação de medo das mulheres é maior do que a dos homens, voltando aí para a questão. Até porque, olhando a partir da perspectiva da vítima, tem uma dupla questão. Além da violência em si, do stalking, né, que ela vai sofrer, a perseguição e tal, tem a violência do estereótipo depois. Do tipo, mas o que essa mulher fez pra sofrer tanto stalker? Por que se expôs demais? Meu Deus do céu! A gente tem esse viés aí, que é minimamente curioso, não vou usar legal, tá? Curioso de pensar. Mas eu acho que é por qualquer coisa, né? Ultimamente as pessoas, elas também ficam vendo o lado da vítima. Ah, mas ela deve ter feito alguma coisa. Eu acho que isso deveria cair, né? Acho meio brega 2025. Vamos parar de querer, né? Exatamente, Jay. Ainda com esse papinho, 2025. Ai, a mulher tava de saia curta. Porra, maluco, sério? Não era pra fazer. Então. Corta porque fez, não era pra fazer. Ponto final. Não tem por que ficar discutindo. Mas, assim, Amanda, você falando em relação à questão da vitimologia, você acha que nos estudos esse tipo de preconceito ainda existe de analisar a vítima dessa forma? Não, nos estudos não. O pessoal hoje está bem mais evoluído, bem mais sério, assim, com essa pauta. Mas na prática é terrível, né? Se você precisar fazer um registro de qualquer tipo de violência de gênero em uma delegacia de mulheres, vocês vão entender o que eu tô falando. Os policiais, eles não são nem um pouco treinados. Às vezes acontece esse olhar de julgamento a partir das próprias delegadas. Então a gente sempre recomenda, né? Se vai denunciar qualquer tipo de crime que envolva viés de gênero, stalking um deles, vá com amiga, vá com advogado, não vá sozinho, porque muita coisa pode acontecer na prática mesmo, forense, do dia a dia de polícia. Nossa, que tristeza, né? É terrível. Tipo, a lei já existe, o procedimento, o protocolo já existe e simplesmente, putz, mano, que retrocesso, bicho. Eu tive a experiência com Delegacia da Mulher na década de 2000, bem no comecinho, 2000 até 2005, 2006. E assim, só adiantou de fato de conseguir fazer uma, tipo, da pessoa ter aquela medida protetiva quando a pessoa tacou fogo na casa da outra. Só assim. Nossa, absurdo. Então foram assim, anos de Delegacia da Mulher, anos tentando acionar eu não tenho certeza, acho que a Lei Maria da Penha é só 2007, né? 2006, 2007. Mas eu acho que a Delegacia da Mulher é bem antes, porque eu lembro de frequentar. Mas era mais difícil ainda, né, Jay? Isso. Na verdade, você ia na delegacia e você falava que era uma questão de gênero. De tipo, ai, meu namorado, meu companheiro, etc e tal. E eu lembro que essa pessoa
só conseguiu uma medida protetiva depois de que a casa dela pegou fogo e, tipo, ela perdeu os cachorros dela. Então, assim, eu nunca tive uma experiência boa em relação a esse veículo, né? E eu sei que existem outros veículos que acolhem bem mais e fazem um intermédio muito mais apropriado do que você ir direto na delegacia. Então, eu sei que em algum episódio do Criminologia que eu fiz, de sobreviventes, eu coloquei no post esses canais. Então, enfim, caso você esteja sofrendo ou caso você conheça alguém, existe um jeito muito mais acolhedor de se fazer isso, porque eu sei que dá medo, enfim, você tem que falar com um outro homem, caso seja de gênero mesmo, ou então esse medo da questão preconceituosa em relação à vítima, de tipo, não sei se vão acreditar em mim, etc. Então existem esses canais mais protetivos aí. Um dos mais famosos é a Casa da Mulher. Vários lugares tem, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem a Casa da Mulher, tem o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, a Polícia Civil tem uma inteligência artificial totalmente voltada para a violência de gênero. Então, realmente, tem vários canais. E isso é importante, falando aí dentro do desdobramento do stalking. Porque o crime de stalking, que é o que a gente está falando aqui especificamente, ele precisa de representação da vítima. Ou seja, se você sofreu, né, perseguição e tal por parte de quem quer que seja, você necessariamente precisa fazer uma representação numa delegacia. Senão, nada vai ser feito de fato. Então, precisa ter esse primeiro impulso aí. Por isso que é importante, né, que quem estiver nos ouvindo saiba que a polícia ela funciona, as medidas elas funcionam e vale a pena denunciar, vale a pena procurar quando precisa. Eu não quero transformar isso também num programa de relatos pessoais, mas eu também, infelizmente, já tive uma experiência assim, nessa mesma época, de bem nos anos 2000, bem na viradinha, no meu caso ali. Foi pessoal, foi uma coisa assim que também é super comum nas cidades, entendeu? Também a questão de gênero e questão infantil. Eu já tinha feito 18, mas eu estava na virada do 18 anos, então eu fisicamente criança, jeito criança, e eu fui perseguida, tipo, por um velho de rua. Isso é muito comum, gente. Vocês não têm noção como isso é comum, sabe? E até hoje. É vulnerabilidade da criança, da mulher. Eles fazem isso tipo um artifício predatório. É isso mesmo. E aí, assim, não tinha ainda as leis, né, de stalker, não tinha nem essa visão. E até mesmo a visão como perseguição. E mesmo tendo hoje, ainda se tem casos, tá? Principalmente em cidades que não têm um atendimento como esse, porque atendimento, assim, é muito de cidade grande ainda, é pouquíssimo em outras cidades, assim, com menos de 100 mil habitantes. E aí acontece o que a Jay falou, mesmo sendo lá no anos 2000, gente, acontece hoje em dia, sabe? Você não tem um atendimento especializado mesmo, além do acolhimento. Mas não é só o acolhimento, o atendimento especializado de poder sim, ser uma mulher também que vai fazer, ou vai demorar, né? Então, assim, busque, mas vá com alguém também, reúna as provas, até mesmo a coisa que eu falei do Mundo Freak aqui, que é bem diferente disso, a mesma coisa que falaram pra gente, Amanda, a primeira coisa, prints, guarda tudo, porque vai precisar disso se precisar ser levado a uma delegacia para fazer o PO. É muito bem registrado os detalhes. E assim, gente, é bom e é deprimente também, né? Porque a gente está falando de um país onde a cada 7 minutos uma mulher é morta, a cada 9 minutos, 8, 9 minutos, uma criança é morta. Piora muito quando vai pro caso de criança. Piora bastante. Exatamente. Porque, assim, o caso de stalker, perseguição e, assim, homicídios, né, desses dois grupos, se dá exatamente por isso que a Jay falou, a vulnerabilidade mesmo, sabe? É um negócio muito desprezível, sabe? Mas como a Amanda falou, eu acho que isso tá mudando sim. Eu tenho uma amiga que ela é da PF e ela trabalha com crimes cibernéticos, especificamente de tráfico de crianças. Meu Deus. Exatamente. Meu Deus. E ela tem 2 filhas, eu fico olhando assim pra ela, mano, Nossa. como? Daí ela, é por isso que eu corro maratonas, é por isso que eu faço isso. Mano, pesadíssimo. Mas ela me fala que um dos trabalhos dela é estudar e fazer palestras para a própria equipe dela, para eles poderem saber como Maravilha. tratar a pessoa, acolher a pessoa e para que essas pessoas que estão, porque assim, a gente quando tá falando de polícia federal, polícia estadual, tem gente que tá lá há 20, 30 anos, entendeu? E é o clássico, porque na minha época
época. Só que assim, não tem como mais, não estamos mais na sua época. As coisas são agora dessa forma. E é isso que ela faz, entendeu? Beleza, sua época, meu querido. Mas agora as coisas estão mudando. E pra gente ter uma eficácia no nosso trabalho, a gente precisa se comportar dessa forma. Você pode acreditar no que você quiser, mas no seu trabalho você não vai fazer dessa forma. Então, assim, por mais que a gente não tenha tido boas experiências em relação a isso, é aquilo, né, gente? Não adianta mais você ser niilista nesse mundo, você tá nele, então vai ter um pouco de otimismo sim, tá? Porque você vai viver até mais uns 40 anos. Aí. Então, existe essa mudança, tem gente aí batendo a cabeça para poder dar uma modificada. A gente já vê que existem mais canais de acolhimento para poder falar com a justiça. Então, assim, péssimas experiências, mas por favor, não desista. Sinta ódio, sinta raiva e vai lá e faz o que tem que fazer, entendeu? A raiva move muita coisa. Só para complementar um pouquinho sobre provas, porque tem um detalhe que eu acho importante que as pessoas saibam e nem todo mundo sabe. Se possível, além dos prints e tal, leva essa documentação toda, porque print é documento, tá, gente? Leva tudo num cartório e peçam para fazer um procedimento chamado ata notarial. Porque existe um debate, eu sou professora de processo penal, né? Então tenho que falar de provas um pouquinho. Existe um debate na justiça sobre você aceitar ou não o print puro. Então é legal, se a coisa realmente escalar para algo mais grave, ter essa preocupação de validar essas provas, para que isso não atrapalhe um processo no futuro. Então, vá no cartório, leve os prints que você tem e peça aí para o procedimento chamado ata notarial, que é bem importante. Aproveitar aí, né, para já dar essa informação. Eu acho que é o tipo de coisa que deve ser também para proteger o fato de ter print falso, né? Tipo, a pessoa tá colocando ela na reta, porque, tipo, se for falso ela tá fazendo isso, né? Então tá ocorrendo crime aí, né? Com certeza. Ainda mais com as IAs da vida aí. É só uma precaução a mais. Antes da gente encerrar esse episódio, eu acho que é bom a gente talvez, né, acho que seria interessante a gente conversar um pouco com as pessoas que possam eventualmente sofrer com isso, né? Se a pessoa, por exemplo, ela estiver sendo perseguida pela internet, assim, tipo, você vê que é uma pessoa que fica criando conta, mandando ameaça, mandando e-mail, etc. Tipo assim, até quando conta? Tipo, na segunda tá valendo. A primeira ameaça, tudo bem, fica aquela ameaça de brinde. Mas na segunda ameaça de morte, como é que funciona isso? O que a pessoa pode fazer? Fica de brinde, é ótimo. Então, gente, é um crime recente, né? É um crime que entrou aí no nosso país em 2021. Então, a gente não tem ainda uniformizado, a gente ainda não tem um parâmetro do que seria comportamento reiterado. Fica muito a discricionariedade aí da polícia, do Ministério Público e do Judiciário como um todo. Uhum. Mas entende-se que é algo fora do razoável. E aí, esses conceitos subjetivos que às vezes o direito tem, né? Infelizmente. Mas se te incomoda, se te gera algum medo, se te proíbe de frequentar determinados lugares por medo daquela pessoa estar lá, né, a mera presença dela incomoda, já dá pra gente argumentar que tem uma conduta de stalking. Essa questão aí do online. Se são várias contas da mesma pessoa, vários e-mails, por exemplo, aí na série Bebê Rena mostrava mais de 1000 mensagens por dia, né? Uma quantidade que extrapola o comum, já dá para ter argumentos para poder fazer a denúncia. Então, eu não tenho uma quantidade exata para trazer para vocês, porque a gente ainda precisa pacificar isso nos tribunais, mas é isso. A partir do momento que você se sentiu ameaçado com qualquer tipo de perseguição, já dá para ir atrás de uma denúncia formal. Entendi. Beleza. E aí, a pessoa faz o quê? Qual é o procedimento que ela faz? Beleza. Primeiro e mais importante, né, registrar um boletim de ocorrência. Inclusive, dá para registrar o boletim online, né, nas cidades que tem esse serviço e tal. Fazer essa abertura de boletim. E caso a polícia demore muito a tomar providências, eu sempre aconselho o pessoal que me procura a ir direto no Ministério Público, porque o Ministério Público também tem o poder de iniciar a investigação, o que a gente sabe. Então, tem essas duas vias. Dá para poder abrir representação na Secretaria de Direitos Humanos, eventualmente, e tal, mas as vias mais indicadas, a meu ver,
delegacia, boletim de ocorrência, ou diretamente no Ministério Público. Por exemplo, tô aqui em São Paulo, procuro o Ministério Público de São Paulo fisicamente, vou lá com um print, alguma coisa nesse sentido, e vou conversar com alguém lá pra me informar. E aí eu falo, tô com esse problema aqui, tem como vocês me ajudarem? Aí nisso ela vai ser orientada. Isso, com certeza. Porque os crimes no Brasil, eles não começam com advogado, tá, gente? É sempre o Ministério Público. Então, ou na delegacia diretamente, se você sentir que a delegacia às vezes está demorando demais, porque acontece, eles têm muita demanda, o Ministério Público é uma saída interessante. Boa. Pensei que o crime começava com um criminoso. Fica aí. Eu não fazia ideia do Ministério Público. Muito bom. Não, muito bom mesmo. Isso é uma dica imprescindível, né? Bom demais, gente. Arrasou demais, Amanda. Nossa, acrescentou demais esse programa, hein? Tamo aí, gente. Nossa, ajudou muito todos nós. Se for delegacia, aparece com o advogado e aí os caras não vão se negar a fazer, senão estão incorrendo crime, provavelmente, né? E aí a pessoa vai evitar ser intimidada, né? Tem muita aquela coisa também que a gente nem falou aqui, mas aquela coisa, por exemplo, de casal, que é um casal que já é formado. Ah, você tem certeza? Aí, tipo, fica desestimulando a pessoa a fazer. Será que você ainda não ama ele? Ele só tá... E a pessoa não faz de... Porque tem aquele estigma do tipo, é só um casal que tá um problema e eventualmente eles vão se retratar. Porque também tem aqueles casos da mulher que volta, do cara que volta, nesse sentido, que você entende que a pessoa tem um outro tipo de problema ali também, né? Mas que não descarta o crime que tá ocorrendo ali, naquele sentido, né? Com certeza. E a gente tem uma lei super importante aí, quem quiser se precaver mesmo, lei de abuso de autoridade. Dá uma lidinha nessa lei. Qualquer coisinha de errado que aconteça na delegacia, vocês podem acusar, inclusive qualquer civil, tá? Qualquer pessoa pode chegar e encrencar. Vocês estão cometendo crime com base aqui na lei de abuso de autoridade, que é justamente isso. Descaso, não atender, enrolar, falar que não vai lavrar o boletim, abuso de autoridade. Então, fica mais essa dica aí. Pô, mas isso é seguro? Chegar na delegacia e mandar prender o guarda? Aí é foda, né? É seguro? Aí pros corajosos. A Amanda não está dando só a faca, ela tá dando queijo. Não, ela não tá dando só o queijo, ela tá dando a faca. Me enrolei, fiquei nervosa, desculpa. Olha, falou de faca, a Jay já treme já, né? E não é de medo. Gente, gostaria de agradecer essa mesa maravilhosa, ficou até aqui. Amanda, onde é que o pessoal encontra o seu trabalho? Gente, meu perfil ele é muito mais pessoal do que qualquer outra coisa, mas tô lá, Amanda Munizo, no Instagram. Volta e meia eu posto algumas coisinhas. Eu dou aula na Universidade Federal de Juiz de Fora. Volta e meia a gente tem alguns trabalhos interessantes de pesquisa, extensão. Quem quiser acompanhar, dá um oi lá que a gente dialoga. Beleza então, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo, cara. Que programa incrível, informativo, foi muito legal. Agradecer a Amanda, agradecer a Jay, agradecer a Ira. E aquilo, gostaria de agradecer a todo mundo que tá escutando até aqui, chegou até aqui, a você que tá na gravação ao vivo, lembrando, apoia.se/confidencial para ajudar aqui o Mundo Freak, para ajudar a manter a casa. É tipo aquela assinaturinha de revista, sendo que você recebe toda semana aí na sua casa. Claro que é gratuito, mas é uma colaboração que você fica aí, né? A gente pede encarecidamente para você considerar. E aquilo, não olhe para trás. Considerar. E aquilo, não olhe para trás. Peraí, deixa eu falar uma coisinha, deixa eu falar só uma coisinha. Meu Deus do Pô, céu. Vai, fala, cara. Satanás. A gente tava falando de crime, mas assim, ainda estou aqui, foi indicado ao Oscar. Vão assistir. Demais. Não, foi indicado hoje, saiu hoje. Hoje, Melhor filme internacional. E também a Fernanda Torres foi indicada como melhor atriz. Se você ainda não assistiu, vai assistir. É nóis. Ó, pra quem escutou o Magicando Previsões, isso não é surpresa. Ninguém tava susto. A gente já tava sabendo. Que eu previ a Fernanda Torres. E, ó, é positivo, hein? Vai ter estatueta? Vai ter que escutar lá o Magicando pra saber. É isso, gente. Gente, podem encerrar a gravação. Podem dar tchau aí aos nossos ouvintes. Tá assistindo, galera tá os apoiadores. Um beijo aí pra vocês. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.